Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós. Para mais um estudo da palavra do Deus, nosso Deus, louvor, confissão, pedidos e ação de graça. Esse é o título do estudo de hoje, tá bom? Louvor, confissão, pedidos e ação de graça. Deixa eu só dar uma arrumadinha na câmera aqui. Que é ao vivo. E ao vivo é assim mesmo, tá bom? Muito bem. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, mas primeiro vamos orar, pedir ao Espírito Santo que nos ajude neste momento. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, pelo pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje, a mim e meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver ouvindo as tuas santas palavras. Que a tua graça seja derramada sobre nós e que possamos entender, Senhor, nesses pedidos, nessas orações que nós fazemos todos os dias, louvor, confissão, pedidos e ação de graça ao Senhor. Que a oração de Daniel seja um exemplo na nossa vida. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pelo poder do Espírito Santo nos ajudando. Amém. Né? Jesus na nossa vida, né? Sempre. Queridos, louvor, confissão, pedidos e ação de graça. Tudo isso precisa existir na oração. Tudo isso. Tudo isso Daniel fez numa oração só. Entrou tudo isso daí. Tá? Nós vamos ver ainda. Assim como Jesus nos ensinou a orar, lá em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 15, né, a oração, podemos seguir esse modelo. Nós podemos seguir esse modelo. Você não precisa decorar, tá? A oração que Jesus ensinou e ficar repetindo essa oração. Você não precisa. Mas você toma essa oração como modelo, tá? E você faz as suas orações. Toma ela como modelo e faz as suas orações. Tá bom? Nós devemos orar, né, a sós com Deus. Assim como Jesus fazia. Ele se retirava de madrugada, ajoelhava e ia falar com Deus. Ele dependia do Pai agora. Ele vivia como ser humano na terra. Tá? E nós devemos orar sós com Deus. Tá bom? Essa é a principal oração. Tá? Devemos orar sós com Deus. A principal oração. Nós devemos orar também em família. Não só com Deus, mas em família também. Tá? Também com a igreja. Devemos orar também. Lembrando que a oração é conversando com Deus como se fosse um amigo seu. E ele é seu amigo. Se você quiser, ele é seu amigo. Entendeu? A oração é você conversando com Deus como se fosse seu amigo. Tá? Como um amigo que você abre o seu coração, né? E se estiver para chorar, você chora. Você ri, tá? Até reclamar, porque com um amigo você abre o seu coração, tá? Abre o seu coração, ele transparente, você é transparente com o seu amigo. Assim é com Deus também, meu irmão. Ele é nosso amigo fiel. Esse nós podemos confiar mesmo. Deus também quer assim. Muitas vezes nós só quer pedir, mas nós temos que incluir na oração louvor, adoração, confissão, intercessão, né, e ações de graça. Numa oração só, Daniel fez tudo isso. Tá? Veja Daniel aí, capítulo 9. Vamos lá no livro de Daniel. Daniel, capítulo 9.
a partir do versículo 4. Daniel 9, versículo 4 está assim. Vamos ver a oração de Daniel. Orei ao Senhor meu Deus, como se fosse, e disse, ó Senhor, Deus grande, temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Ou seja, Deus aqui, meu querido irmão, Deus está sendo exaltado por Daniel. Começa a oração ele exaltando Deus. E ele fala, temos, olha o plural, temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, né? Apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel se declarando, Daniel se colocando no meio do povo. Daniel não tinha errado, era o povo que estava errando. Você está entendendo? Daniel é um pecador, como todos, mas ele não tinha errado. Mas ele se colocou, ele intercedeu pelo povo, pedindo, ó Senhor, Deus maravilhoso, temível, que guarda alianças e a misericórdia com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Me ouve, Senhor, minha oração. E aí ele fala, no verso 6, e não demos ouvidos aos teus servos e aos profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje vê os homens de Judá, vive os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todos Israel, quer os de perto, quer os de longe, em toda a terra, por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Daniel vem discorrendo uma oração. E ele fala, ó Senhor, a nós pertence a corar, a vergonha, aos nossos reis e aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ó Senhor, ele continua clamando, orando. Ó Senhor, nosso Deus, verso 9, pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos profetas. Daniel, né, meu irmão, ele vem discorrer na oração. Ele vem clamando, ele vem louvando, ele vem confessando os pecados, fazendo pedidos e ação de graça também. Você entende? Meu irmão, aqui começa ele exaltando a Deus, né? Aquele que é fiel, que cumpre. Quando você olha no verso 5, veja que foi o povo que pecou. Porque Daniel era um servo fiel, longínquo, que todos somos pecadores, isso é verdade. Mas Daniel confessou o pecado do povo como se fossem pecados dele também. Aqui, que linda oração você vê de Daniel, meu irmão. Em Daniel capítulo 9, do versículo, você pode ler do 1 até o 19. Você vê a confissão, que linda oração de Daniel ele faz. As súplicas, louvores, confissão, pedidos e ação de graça. Tudo ao mesmo tempo ele está falando. Queridos, quando você vê Daniel louvando ao Senhor, aqui, que nessa oração linda, que é outro modelo que nós devemos copiar, que nós devemos gravar, é outro modelo que devemos incluir nas nossas orações com o louvor da Daniel, que ele fez, louvor a Deus, que expressa como Deus é e como ele será até o fim. Deus não muda, tá? No Salmo 100, você vê ali louvores a Deus constantes, porque
Ele é o seu Salvador, o Consolador. Por ser um bom médico, por ser um bom pastor, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a rocha, Ele é a luz, meu irmão, né, do seu caminho. Ele é o esconderijo que nós devemos se esconder atrás de Jesus, querido. Nosso Deus. Você escondido atrás de Jesus, você está bem protegido. Dessa luz maravilhosa que fica iluminando, clareando os teus caminhos. Amados, aqui na oração de Daniel, tem a confissão do pecado, né? E quando falamos com o nosso Deus, nós somos libertados do que nos separa de Deus. Quando nós falamos com Deus nas orações, né? Louvando, fazendo as nossas confissões, né? Pedindo e ação de graça, meu irmão, nós somos libertados do pecado, tá? Essa confissão aqui, quando falamos com o nosso Deus, nós somos libertados do que nos separa de Deus, confessando o pecado até os pequenos, tá? Aqueles que você pensa que não é pecado, tá bom? Na oração de Daniel, encontramos pedidos, ou seja, pedir coisas, pedir perdão, ações de graça. Nós encontramos aí na oração de Daniel pedidos, que ele fala. Quais desafios você enfrenta na família, entre amigos, na saúde, nas finanças, no trabalho, nos estudos? Onde você precisa que a mão de Deus conduza você, meu irmão? Aonde? Nesses lugares aí que eu falei. Quem precisa do seu apoio? E quem é que precisa dele? Nós precisamos dele. Dia a dia. Nós temos os costumes de agradecer a Deus pelas grandes coisas que Ele nos oferece. E as pequenas, do dia a dia? Deus está com você todo dia. Você peca todo dia. No pensar, no falar, num gesto, no olhar. E nós temos a mania de agradecer a Deus só por aquilo que Ele faz para nós grande. E as pequenas do dia a dia? Hein, meu querido irmão? Meu amado, ore por essas causas também, tá? Por essas pessoas pedindo por essas pessoas, tá? Que seja feita a vontade de Deus, não a nossa. Não é porque você pede que Deus é um escravo seu e tem que fazer tudo que você manda na hora que você quer. Deus não é nosso escravo. Quando você pedir, quando você orar, quando você louvar, meu irmão, quando você pedir ações de graças, fale, seja a sua vontade, Senhor, não a nossa. Às vezes nós não sabemos nem o que pedimos, meu irmão. Na oração de Daniel, existe oração de graças. Nós vemos aí a oração de graças quando você vai no livro de Filipenses. Vai lá no livro de Filipenses para você ver uma coisa. Livro de Filipenses. Já estamos aqui, ó. Filipenses aqui, já cheguei, ó, 4. Filipenses 4. Vamos aqui. Versículo 6. Olha o que fala aqui, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ação de graça. Eu vou repetir. Filipenses 4, versículo 6. Não andeis ansiosos, ele fala. Não andeis preocupado, não andeis agitado demais. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus os seus pedidos, as suas orações, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Queridos, talvez venha à mente grandes bênçãos, né? Mas, e as pequenas bênçãos de cada dia, que costumamos a esquecer? Como é que faz? Parece que valorizamos só as grandes, não é verdade?
Nós recebemos continuamente a misericórdia de Deus, meu irmão. Continuamente. Deus sempre está conosco. Tá? É tão pouco os agradecimentos que nós fazemos a Deus, tão pouco. Meu irmão, o fato de você acordar e olhar, e ver sua esposa, ver seus filhos na cama, você ter seu trabalho, sua vida, você teve mais um dia de vida, nós agradecemos muito pouco por Deus, meu. Nós agradecemos muito, mas muito pouco, pelo que Deus é dia a dia. Temos os costumes só de agradecer as coisas grandes e as pequenas do dia a dia. Meu querido irmão, louvor, confissão, pedidos e ação de graça. É todo dia, que nem Daniel fazia. Deus tem duas moradas, meu irmão. Duas. Uma no céu e outra no coração que sabe agradecer. No coração agradecido. Nunca se esqueça disso. Viu? Ore. Peça. Confesse seus pecados. Faça ações de graça. Adore a Deus, que te ama tanto. Não é adorar a Deus só quando tá precisando. É todo dia. Quer dizer que você não comete pecado todo dia? Daniel orava constantemente, porque ele sabia que constantemente Deus estava ouvindo ele. E Deus te ouve, meu irmão. Deus te ouve. Tá? Louvores a Deus devemos fazer. Nas suas orações, você tem o costume de orar a Deus? Eu oro todo dia de madrugada. Eu também louvo ao Senhor de madrugada. Já é um hábito que eu tenho. Eu adquiri esse hábito. Eu não sei orar para Deus que nem eu oro todo dia de manhã por vocês, dos internautas, por vocês da igreja, meus vizinhos, meus amigos, meus inimigos. Eu oro até pelos meus inimigos. Tá? Que Deus tome conta deles e ajude eles a compreender a palavra de Deus. Eu oro, mas eu não sei terminar a oração se não fizeram um louvor ao Senhor. Eu faço os meus pedidos e também minhas ações de graça. Daniel, numa oração só, do capítulo 9 aí, do versículo 1 até o versículo 19, ele fez tudo isso numa oração só. Numa oração só. Daniel fez. Tá? E quando chega aí o verso 19, né? Daniel ainda fala assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor. Ele clamando pelo povo. Ele se incluiu com o povo. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, tende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus, meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Aleluia! Oração de graças. É o que nós devemos fazer todo dia, meu irmão. Vou repetir para você. Deus tem duas moradas. Uma no céu e outra no coração que sabe agradecer. Todo dia, quando você abre os seus olhos, você tem que agradecer a Ele. Pelo dia de vida que Ele te deu, deu teu filho, tua filha, teus pais, tua mãe. Nós agradecemos muito pouco a Deus, meu irmão. Muito pouco. Próximo estudo. Outras perguntas sobre a oração. Tem outras perguntas sobre a oração, irmão João? Sim, meu irmão, tem. E nós vamos ver na Bíblia. Amém? É amanhã. Fique com a paz do Senhor, que Deus tome conta de você onde você estiver. Oração, confissão dos seus pecados, pedidos e ação de graça. Isso é constante. E Deus é constante também te ouvindo, inclinando os ouvidos para te ouvir.
Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver, meu querido irmão, minha querida irmã. Dá um joia, dá um like e compartilha no canal. Vamos junto. Amém? Para todo mundo saber que Deus é amor. Amém. Tchau, pessoal.